As reformas religiosas entre os séculos XIII e XV na Europa medieval foram marcadas por uma série de movimentos e eventos que refletiram a crescente insatisfação com a Igreja Católica e uma busca por um retorno à pureza espiritual. Esses movimentos se desenvolveram em um contexto de mudanças sociais, econômicas e políticas que culminaram na diversificação das práticas religiosas e na crítica ao clero. Durante os séculos XIII e XIV, a Europa experimentou um crescimento urbano significativo com o surgimento de novas cidades e a expansão das já existentes. Esse crescimento foi impulsionado pelo comércio e pela agricultura, levando ao surgimento de uma classe média mais próspera e educada. Essas transformações econômicas e sociais criaram uma nova dinâmica que começou a questionar a autoridade tradicional da Igreja Católica. A Igreja Católica, durante esses séculos, enfrentou uma série de crises que abalaram a sua autoridade. A principal delas foi o cisma do Ocidente, ocorrido entre os anos de 1378 a 1417, quando houve uma divisão no papado com múltiplos papas reivindicando a liderança da Igreja. Essa situação minou a confiança dos fiéis na liderança e na unidade da Igreja. Os franciscanos e dominicanos foram duas das ordens mendicantes mais influentes desse período, fundadas por São Francisco de Assis e São Domingos, respectivamente. Essas ordens enfatizavam a pobreza, a humildade e a pregação itinerante. Eles buscavam reformar a igreja por meio do exemplo pessoal e do retorno aos ensinos evangélicos. Os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, surgiram no século XII e continuaram ativos nos séculos seguintes. Eles pregavam uma vida de pobreza e criticavam a corrupção do clero. A igreja os considerou heréticos e eles foram perseguidos severamente, mas continuaram a existir em pequenas comunidades. Os cátaros foram outro movimento herético que se destacou no sul da França. Eles defendiam uma visão dualista do mundo, consideravam a matéria como maligna e o espírito como bom, rejeitavam a autoridade da Igreja Católica e foram alvos de cruzadas e inquisições. A escolástica, um método de ensino e estudo que combinava filosofia e teologia, floresceu durante este período. Grandes pensadores como Tomás de Aquino tentaram conciliar a razão e a fé, oferecendo novas perspectivas sobre a doutrina cristã e propondo reformas na educação e na prática religiosa. O acesso à Bíblia também começou a se expandir. Movimentos como o dos Lollardos, inspirados por John Wycliffe, insistiam na tradução das Escrituras para o vernáculo, tornando-as mais acessíveis ao laicado, promovendo uma leitura pessoal da Bíblia. As reformas religiosas entre os séculos XIII e XV prepararam o terreno para a reforma protestante do século XVI. Os questionamentos e as críticas ao clero e à estrutura da Igreja Católica que emergiram nesse período criaram uma base de apoio para os futuros reformadores, como Martinho Lutero e João Calvino. Além disso, essas reformas levaram a um maior interesse pela espiritualidade pessoal e pela leitura individual das Escrituras, características que marcariam profundamente o cristianismo nos séculos seguintes. As reformas religiosas entre os séculos XIII e XV foram um período de significativa transformação espiritual e intelectual na Europa medieval. Elas refletiram a busca por uma religiosidade mais autêntica e pura, ao mesmo tempo em que desafiaram a autoridade estabelecida da Igreja Católica, pavimentando o caminho para mudanças ainda mais profundas nos séculos vindouros.